Boa noite a todos e a todas. Iniciamos neste momento a mesa temática 1, dando continuidade às atividades que compõem o primeiro encontro nacional sobre as políticas educacionais, currículo e práticas pedagógicas escolares. Mais uma vez agradecemos a todos os participantes daqui do Espírito Santo e de diferentes regiões do Brasil que vieram compartilhar seus conhecimentos e experiências. Agradecemos à UFES, especialmente ao Centro de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, pelo apoio a diferentes atividades. Agradecemos à FAPES pelo apoio financeiro. Agradecemos também ao ANFOP e à ANPAI pelo apoio para a realização do evento. Agradecemos aos grupos de pesquisa parceiros, NGOs, GPET, INTEC, GEPS, que abrilhantaram este evento. Agradecemos também aos monitores que estão nos auxiliando em todas as atividades. Neste momento, chamamos ao palco os mediadores da mesa temática 1. O professor Hugo de Carvalho Sobrinho, que é pós-doutorando em Educação pela Universidade de Brasília, doutor e mestre em Geografia pela Universidade de Brasília, na área de concentração de gestão ambiental e territorial, licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás, campus de Estado de Educação do Distrito Federal. Atualmente, ele é chefe de assessoria de Educação Ambiental e Cidadania da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal. É integrante do Núcleo de Ensino de Pesquisa em Educação Geográfica da Universidade Federal de Goiás, do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Currículo, Ensino e Formação de Professores de Geografia da Universidade Estadual de Goiás e do Grupo de Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores em Geografia da Universidade de Brasília. Pode vir. Chamamos também à mesa o professor mestre Lucas de Souza Leite, que é doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, atuando como bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Possui graduação, licenciatura em Geografia e mestrado em Educação pela UFES. Atuou como professor de Geografia da Educação Básica e atualmente desenvolve pesquisas sobre a formação de professores, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, gestão educacional, estudos comparados à educação e sociologia figuracional. A partir deste momento, eles conduzirão essa atividade. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar com vocês essa noite. Gostaria de agradecer primeiramente à Universidade Federal do Espírito Santo pelo convite aí do Centro de Educação, a equipe do grupo de pesquisa da professora Karina Copati pelo convite de estar compartilhando com vocês hoje, de estar mediando aqui junto com o Lucas nessa grandiosa mesa que nós vamos trabalhar currículo escolar e as práticas pedagógicas escolares em distintas realidades. Ontem nós tivemos aí a palestra da grandiosa professora Helena Calai, grande pesquisadora, professora da área do ensino de geografia também e da educação, e ontem nós ouvimos falar muito sobre os processos que a educação nos últimos tempos aí vem sendo conduzidas numa perspectiva neoliberal. E ontem na fala da professora eu comecei a pensar assim os diferentes contextos que nós nos envolvemos dentro dessa lógica que nós temos no mundo atual, no contexto do mundo atual.
os contextos de influências, né, de como que as políticas públicas elas se constituem, como que elas se materializam, né, o contexto que é lá de fora, né, as influências internacionais, bilaterais na construção dos currículos, das políticas, o contexto de produção que nós temos aqui no território brasileiro. Atualmente a gente está debatendo muito a Base Nacional Curricular Comum, o novo ensino médio, né? Então como que essa política ela se materializa no território, e também o contexto da prática, né? Que é o professor lá na sala de aula, o professor lá na escola, né? De como que ele materializa tudo isso, todos esses contextos, né? E aí na fala da professora ontem, eu fiquei pensando assim, a gente falou muito de resistência, e é no contexto da prática, lá na sala de aula, lá na escola, que nós conseguimos fazer, né, processos de rupturas dessas resistências. E nós fazemos resistência quando nós somos professores, né, que trabalham em perspectiva de formação que é crítica, que é reflexiva e que é propositiva, que foi dito pela professora Helena Calai no dia de ontem, né? Então, assim, eu acho que é com essa fala que eu gostaria de iniciar esse momento, né, de pensar questões curriculares, pensar a educação, pensar o ensino em diferentes realidades. E eu gostaria de convidar, neste momento, a professora Cláudia Ilgen Fritz. A professora Cláudia, ela é pós-doutora e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. Ela realizou o estágio de doutorado dela sanduíche na Universidade de Bolonha, na Itália, com bolsa CAPES. Ela é mestre em Educação nas Ciências pela Unijuí, especialista no ensino de Geografia e da História. Ela também é graduada em História pela Unijuí e também em Pedagogia. Atua como professora pesquisadora da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Cerro Largo, e é vice-líder do grupo de pesquisa Ensino e Metodologia em Geografia e Ciências Sociais. Pesquisa temas relativos à criança, cidade, infância, especialmente relacionados à educação infantil nos anos iniciais. E a professora Cláudia também atua no programa de pós-graduação em ensino de ciências na Universidade Federal da Fronteira Sul. Convido a professora Cláudia. Gostaria de convidar também para compor essa mesa a professora doutora Maria Nilceia de Andrade Vieira, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, na linha de Docência, Currículo e Processos Culturais, e também mestre em Educação pelo mesmo programa. Integra o grupo de pesquisa, Formação e Atuação de Educadores, possui graduação em Pedagogia, com experiência em diferentes níveis e etapas educacionais. A professora, ela neste momento atua como pedagoga da Rede Estadual de Educação do Estado, é vice-coordenadora estadual da Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo, biênio 23-25, e representa a entidade no Fórum Municipal de Educação de Vitória. Desenvolve pesquisas relacionadas especialmente às seguintes temáticas: avaliação educacional, educação infantil, formação docente inicial e continuada, práticas pedagógicas, planejamento e também gestão educacional. Convido a professora a compor conosco esta mesa. Vou passar para o professor Lucas para ele dar continuidade. Obrigado, Hugo. Boa noite a todos. Reitero o agradecimento do convite e também o agradecimento. Melhorou agora? Reitero também o agradecimento aos professores por aceitar o convite. Então, dando sequência aos professores que vão propor essa importante mesa, gostaria de chamar a professora
mestra Fernanda Emanuele Silva Costa, que possui graduação em Ciências Biológicas e Licenciatura pela Universidade Federal de Alfenas. Possui também graduação lato sensu em Gestão e Manejo Ambiental de Áreas Florestais pela Universidade Federal de Lavras e mestrado profissional em Agroecologia pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Foi professora substituta na Universidade Estadual do Maranhão e atuou como coordenadora pedagógica e professora de Biologia e Ciências na Prefeitura Municipal de Imperatriz do Maranhão. Atualmente, ela é servidora da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo e também atua como diretora. Além disso, a professora Fernanda também é mãe da Alice. Então, convido ao Paulo. Dando sequência, gostaria também de convidar a composição da mesa o professor Dr. Fábio Luiz Alves Jamorim, que é graduado em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional, especialização em Supervisão Escolar, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente atua como coordenador pedagógico na Educação Básica da Secretaria do Estado de Educação do Espírito Santo, SEDU. É também assessor, consultor pedagógico do Colégio Ápice, diretor de comunicação da Diretoria Executiva Nacional da Associação Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, a FOP, no biênio 23-25, e membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Currículo, no biênio também 23-25. O professor Fábio é membro do Fórum Estadual de Educação do Espírito Santo, membro consultor da Comissão Especial de Direito Educacional na Ordem dos Advogados Brasileiros do Espírito Santo e pesquisador do grupo de pesquisa Conversações com Filosofia da Diferença em Currículos e Formação de Professores da UFES e também do Núcleo de Estudos e Pesquisas Políticas Educacionais, NEP-UFES. Atualmente tem se dedicado à pesquisa no campo da educação, que envolve as seguintes temáticas: política educacional, gestão escolar e suas articulações e desdobramentos com a formação inicial e continuada de professores, o currículo, o trabalho docente e a educação inclusiva. Então, convido também o professor Fábio para integrar a mesa. Então, agora com nossa mesa composta, vou passar a palavra para a professora Cláudia, que vai iniciar a sua fala, tendo um tempo de 20 minutos, depois a gente dá sequência para os outros professores e ao final a gente abre para perguntas e diálogos com todos nós, tá bom? Então, desejo uma boa mesa para todos e seja proveito. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que é um privilégio estar aqui com vocês na comemoração dos 3 anos desse grupo que, especialmente, eu vi nascer. Fui uma das pessoas que mais insistiu para que a Karina criasse esse grupo e talvez a Karina não enxergue todo o potencial dela e tudo que ela é de verdade, mas nós enxergamos. Então é um privilégio estar aqui com vocês, até me emociono, né? E principalmente estar nessa mesa com colegas que têm tanta pesquisa, tanto trabalho importante na escola, na universidade. E eu gostaria de dizer que a minha fala aqui, eu já revisei ela, já recortei e já tirei coisas e já coloquei de novo, mas eu quero dizer da onde que eu falo, né? Eu vou pedir para passar. A proposta de discussão para hoje era falar então um pouquinho sobre a questão do currículo, né? Eu estou ligada na Universidade Federal da Fronteira Sul, na fronteira com a Argentina, então lá no sul do Brasil. Nós chegamos aqui pensando que íamos ter uma semana de calor e aí saímos de lá com 7, 8 graus, achando que íamos ter uns 24, 25 para ser felizes. E aí eu tive que até colocar um casaquinho para vir para cá, para não passar frio, né? Então, é desse lugar que eu vou falar hoje na Universidade Federal. Trabalho desde 2005 com cursos da educação, especialmente na pedagogia.
mas também como professora da escola básica. Eu estive na escola básica até janeiro desse ano, tanto na escola privada quanto na escola pública no Rio Grande do Sul. Então, o que eu vou falar aqui é dessa experiência de 20 e tantos anos na escola e como formadora de outros professores, mas também para a gente pensar um pouquinho desse currículo e como está tudo isso, especialmente no sul do Brasil. Provavelmente vocês aqui no Espírito Santo, os colegas lá da Bahia que estão aqui e talvez de outros estados, compartilhem da mesma situação. Mas a ideia então é falar um pouquinho para vocês da nossa realidade. Tá? Eu pertenço ao grupo também, o GPEC, estou aqui desde a fundação, não membro tão ativo, né? Assim como eu participo de outros dois grupos que estão aqui, que é o GPET ligado à Universidade Federal da Fronteira Sul e ao ENGEOX, coordenado pela professora Helena. E é isso, é fazer pesquisa na escola, é insistir, e muitas vezes a gente desacredita da educação, desanima e pensa que não tem solução, e aí você para, olha e pensa, o que eu faço se eu não resistir e não insistir? A gente apaga a luz e vai para casa, né? Então é um pouquinho disso que nós vamos falar. Eu vou usar uma citação da Hannah Arendt, que para mim traduz muito do que eu acredito e do que eu faço na escola e do que eu faço na universidade. Eu penso que a educação é sim o ponto em que a gente decide se ama o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Salvá-lo da ruína, que seria inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos. E educação é onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos, nem arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. É nisso que eu acredito. Muitas vezes desanimo e volto a acreditar e buscar. E aí eu sempre me pergunto, pensando nisso, que formação de professores nós precisamos? E aí falo de formação inicial e formação continuada. Qual o currículo? Que interesses são atendidos por esses currículos? Para que sociedade, para que escola e para quais sujeitos nós trabalhamos? O que nós queremos construir? Aqui eu não vou entrar na discussão, eu trouxe só algumas referências, porque eu sempre acho, teve um dia desses que eu fiz uma fala e o aluno me disse assim, prof, você se enganou e você colocou as tuas referências no início da tua fala e não no final. Eu disse exatamente, é onde eu quero que ela esteja, que é para as pessoas saberem por onde vai a minha fala. Então, a professora Helena diz, eu tenho um lado, né? Nós temos um lado. Eu escrevo a partir da teoria crítica, eu pesquiso a partir da teoria crítica. Então, é desse lugar, dessas referências e de tantas outras que eu falo. Tá? Pensando na questão do currículo, eu não vou, como nós diminuímos um pouquinho o tempo, eu não vou falar muito dessas questões aqui, mas a ideia é pensar um pouquinho sobre essa questão de que nós precisamos construir um entendimento que seja crítico, que seja reflexivo sobre currículo, sobre formação de professores, sobre formação humana. E quando a gente fala da educação e o fim da educação, ou a grande finalidade da educação, a gente diz que ela é a formação humana. É para isso que a escola existe e é para isso que nós estamos na escola. Então, a gente precisa fazer as reflexões, a gente precisa avançar nos debates e pensando ainda, a Del pode seguir, pensando que dentro dessa lógica nós vivemos num mundo que eu não sei qual é a palavra que eu poderia usar, né? Porque eu sempre penso tudo que eu vou dizer e depois eu subverto toda a lógica quando eu começo a falar.
Então eu vou tendo outras ideias e eu vou mudando de opinião no meio da minha fala. Mas a gente está vivendo um período de tanta turbulência, de tanta violência, de silenciamentos. E a gente olha para o Brasil e nós estamos pensando agora no professor em formação. Esse professor que sofre, que não tem esse lugar reconhecido, não é respeitado e mesmo assim está lá. Está lá para tentar fazer diferença. Porque é muito mais fácil você trabalhar em qualquer outra coisa que não na docência. É muito mais simples. E se você pensar em remuneração, inclusive, você pode ganhar muito mais sendo qualquer outra coisa. Então, quando a gente assume esse lugar, a gente assume um lugar de luta, né? De compromisso ético com os nossos alunos e com os nossos colegas professores. Tá? Pensando aí, né, nós precisamos nos fortalecer, pensando nesses movimentos e redes educativas que podem sim nos auxiliar, e esse evento aqui, ele é um movimento nesse sentido, de pensar as políticas, de pensar a educação e o nosso lugar dentro desse processo. Eu vou usar aqui uma citação do Tomás Tadeu da Silva, né, que o currículo ele não é apenas um conjunto neutro de conteúdo, mas um discurso que reflete relações de poder e de ideologia. Quando nós falamos da educação, a nossa educação, ela reproduz sim as desigualdades sociais, ela mantém as estruturas de poder. E aí, a gente fala um pouquinho do sul do Brasil, em que, mais um, pode seguir, que todo mundo acompanhou no noticiário de uma professora que morreu há poucos dias por pressão por resultados. É isso que se vive no sul do Brasil, e eu digo que nós no Rio Grande do Sul vivemos menos do que no estado do Paraná. Nós teríamos aí um estado de violência muito forte no Paraná, muito mais forte do que a gente vive no Rio Grande do Sul. Santa Catarina vem na sequência e Rio Grande do Sul, então eu colocaria como está caminhando para isso também, né? Então nós temos, não é o caso isolado dessa professora que morreu dentro de uma escola cívico-militar, em que ela era exigida, e todos os seus colegas, por resultados. Nós tivemos um encontro faz poucos dias na Universidade Federal em Chapecó, das licenciaturas, e os colegas do Paraná, eles estão muito mais fragilizados. Então, eu penso que não é uma realidade só deles, não é uma realidade só nossa, é uma realidade de muitos lugares, de muitos estados, né? O currículo, tal qual está, ele não dá conta das realidades locais. Nós temos, a gente segue a BNCC, nós temos, no caso do Rio Grande do Sul, referencial curricular gaúcho, mas não temos atendido efetivamente a questão das realidades sociais. Eu vivo numa região que é a região das missões jesuíticas, no sul do Brasil, com comunidades de indígenas Guarani. Pertinho dali nós temos caigangues, e esses grupos, eles não são respeitados nem na sua cultura, na sua individualidade, não há respeito. Os indígenas, eles são vistos, coloco entre aspas aqui, quando se pensa no turismo, em potencializar o turismo. E na escola, a gente tenta fazer um movimento, então, e é de uma prática sobre os povos indígenas, que eu vou falar um pouquinho, né? Resgatar essas questões que são locais e que não estão postas, e que nós conseguimos fazer, por exemplo, no Rio Grande do Sul, porque nós não temos uma plataforma, como é o caso do Paraná, em que há uma exigência para seguir os slides já prontinhos, e se você não seguir esse material, você
é mal avaliado, você é chamado e é cobrado para dar conta disso. No Rio Grande do Sul há um excesso de burocratização, como há na maioria dos estados, uma sobrecarga de trabalho. Então, o adoecimento, a gente já vem falando do adoecimento dos professores há muito tempo, mas nesses últimos anos, e eu estive na escola pública até o ano passado, e vivi um pouquinho esse processo de transição, então, para essa cobrança. Então, nós começamos um trimestre, quando chegou no final do trimestre, nós recebemos uma correspondência da Coordenadoria Regional da Educação, que para a semana seguinte ninguém daria aula e nós faríamos atividades de recuperação para todos os alunos. Não havia uma orientação, só havia orientação de que nós deveríamos suspender as aulas para fazer essas recuperações. Então, cada um ficou pensando o que ia fazer, a escola deu umas orientações, nós nos organizamos e começamos o processo. Na semana seguinte, quando começou a recuperação, chegaram as planilhas. Então, todo mundo tinha que cadastrar todos os alunos, e eu falo de uma escola que